Shalom, Lekulam, shalom para todos. Que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Mais uma vez agradecemos ao Todo-Poderoso, ao Rei de todo o universo, Criador de todas as coisas, por nos conceder esse presente, esse privilégio, e mais uma vez estarmos reunidos, mais uma vez estarmos juntos. E ele nos concede, pela sua graça e pela sua infinita misericórdia, a oportunidade de eu poder falar para vocês mais uma vez. E eu peço a ele, de todo o meu coração, que ele fale ao teu coração. Estamos dando continuidade a esse maravilhoso grupo de estudos. É o segundo desse ano. O primeiro foi do Salmo 23. E o segundo é justamente o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. O Eterno fale ao teu coração. Vamos dar continuidade de onde nós paramos no último estudo. Aproveite ao máximo, abra seu coração. Abra o seu coração. E sem preconceitos, sem ideias preconcebidas, vamos dar continuidade ao estudo do Sermão do Monte. As palavras de Yeshua, Varim Yeshua, palavras de Yeshua. Muito bem. Foto aí, apesar de ser uma paisagem muito bonita, né? Tem esse rapaz aqui na foto, que está destoando um pouco da paisagem. Esse aqui é Marcos Felipe, da Techuvá Total, esse que vos fala. Nós estamos aqui numa cidade muito, muito especial, muito bonita também, chamada Zichron Yaakov. Esse é um parque lindíssimo, Ramat Hanadiv, a altura do benfeitor. Fica próximo à cidade antiga de Cesareia Marítima e entre Cesareia Marítima e Haifa, né? Então, você estando próximo a Cesareia Marítima, vale a pena você passar e conhecer toda a história desse lugar, desse local, vale muito a pena. O que nos é o capítulo 5, do verso capítulo 5 de Matitiahu, Mateus, capítulo 5, verso 13, que nos diz o seguinte: Atem Melech, Atem Melach, Melech é rei, né? Melach, Atem, vocês são Melach Haaretz, sal, Melach, sal, Haaretz, da terra. Atem Melach Haaretz, vocês são o sal da terra. Ve'im Hamelach Yafug Tamo Bame Yamlach Tafel Lo Itzlach Lechol Ki Im Izore HaChutza ruas. Ve'haya Lemirmas Ragel. Vocês são o sal da terra, mas e se o sal perder o gosto, como torná-lo salgado novamente? Ele não tem mais utilidade. Será jogado fora, será jogado na rua, irá para a rua, será jogado na rua, irá para a rua,
e pelos pés. E o que Exu está ensinando novamente vocês, o público? Pessoas da Galileia, a grande maioria, sem dúvida, galileus. Rejeitados pelos da capital, com o estigma de serem indoutos, incautos, incultos, sem conhecimento, analfabetos. Resumindo, como se chamava na época, Am Haaretz, povo da terra, ou seja, povo sem cultura, povo sem estudo, povo sem nenhum tipo de conhecimento. Am Haaretz, povo da terra. Povo que não acrescenta nada. Era assim que eram conhecidos as pessoas, principalmente os da Galil. Am Haaretz. Porém, Yeshua vira para eles e diz: vocês são o sal da terra. Atem, vocês, melach haaretz. Vocês são o sal da terra. Gente, em primeiro lugar, vocês têm que entender o significado de sal no mundo antigo, na Torá e nos dias de hoje. Nos dias de hoje, o sal continua sendo algo importante. O sal continua sendo importante. Apesar que é muito barato. Apesar que hoje em dia um pacote de sal é algo muito barato. Algo comum, simples, que todos têm, qualquer pessoa tem. Tem uma coisa que não falta, é sal. Não sei quando se esquece de comprar. Mas não pela questão do valor. A gente costuma dizer, é tão barato que é como se fosse um pacote de sal. Dinheiro de um pacote de sal, é algo muito barato. Isso nos dias de hoje, o sal continua tendo a sua importância, principalmente no que se refere à alimentação. Sal, hoje, é reflexo de alimentação. No mundo antigo, o sal também era reflexo de alimentação, mas não só no sentido de temperar os alimentos, temperar a comida. O sal sempre teve essa característica, mas no mundo antigo, o sal era muito mais utilizado do que se imagina nos dias de hoje. Muito mais. Primeiro, o sal, ele era o maior conservante de alimentos que por muito tempo fez as pessoas viverem sem geladeira. Então, imagine 2000 anos atrás, não existia geladeira. É claro, geladeira é algo novo da nossa época, né? Dos nossos dias. Antigamente não existia geladeira. E como é que as pessoas guardavam a carne, guardavam o alimento? Principalmente a carne. Sal. Salgava, o sal cavava um buraco fino, não tão fundo, tirava um pouco da terra, preenchia-se de sal, o que inclusive afasta insetos, né? Você cobre de sal ali, esteriliza mesmo o lugar, afasta os insetos, coloca a carne e cobre novamente de sal. Ela fica completamente coberta de sal, tanto embaixo como em cima, e aí você conserva o alimento. Estou dando um exemplo da carne. O sal também sempre foi considerado um anti-inflamatório. Tanto que a própria ciência diz que o sal é um dos maiores, se não o maior, anti-inflamatório do mundo.
O sal tem um poder anti-inflamatório impressionante. Tanto que se você sofrer um corte no pé, na perna, no braço, seja lá onde for, e você entrar no mar, se for no mar, perceba que o lugar do corte, em contato com a água, ele tem um acelerado grau de cicatrização. Perceba isso. Se você já não... Às vezes a gente está tomando banho no mar e corta o pé em alguma pedra e perceba como a cicatrização é muito rápida quando estamos na água. O que é que aconteceu ali? O sal, um anti-inflamatório que realmente acelera a questão da cicatrização, desinflama o lugar. Muitas técnicas até os dias de hoje utiliza para desinchar pés, mãos, água quente com sal. São técnicas e que funcionam de fato. O sal tem esse poder anti-inflamatório, é incrível. Não é muito explorado, mas é notório, é público, é notório. O sal no passado também, por causa de todas essas características, o sal sempre foi um item caríssimo. Caríssimo, não era barato não, como hoje. Tanto que antigamente se pagava a algumas pessoas com sal. O sal era como se fosse uma moeda, como se fosse uma forma de pagamento. Daí que vem a palavra salário. A palavra salário vem da palavra sal. Os soldados americanos, os marinheiros, são chamados sailor. Sailor. É o dia de hoje. Mas essa palavra sailor vem justamente da palavra sal. Ou seja, aqueles que guardam sal. Os marinheiros eram chamados os que guardam sal. Até os dias de hoje. E ficou. É claro que nenhum marinheiro hoje guarda sal nenhum. Uma coisa que não tem valor hoje. Mas no passado, e ficou até hoje, os marinheiros norte-americanos, sailor, guardador do sal, guarda o sal. Tá? Então o sal sempre teve no passado, e até pouco tempo, até séculos atrás, sempre foi considerado um objeto, um item além de indispensável, um item valioso. Valioso. Agora eu vou falar sobre a Torá, que é justamente o que Yeshua está querendo introduzir nas pessoas, desde o começo do Sermão da Montanha. Ele está falando sobre Torá. Ele está levantando a autoestima daquelas pessoas, trazendo Torá para elas, ensino de Adonai, que a Torá não faz distinção entre o pobre e o rico. Não mede as pessoas pelo que tem, pelo que não tem. A Torá, ela é totalmente inclusiva e ela não faz acepção de pessoas. Todos são iguais. O rico não dará mais e o pobre não dará menos. A Torá diz isso. Não darás a sentença porque ele é rico ou porque ele é pobre. Ou seja, todos são iguais. A Torá, uma só Torá. Torá errado, uma só Torá. Na Torá, o sal tem um detalhe importante. Há um detalhe importante na Torá. No livro de Vaikra, Levítico, no capítulo 2, Vaikra é o livro que nos ensina muitas coisas que são imprescindíveis para o ser humano. Entre elas, como obter o perdão dos pecados. É o item central do livro de Vaikra. Por isso é o livro mais importante da Torá e o livro que o Eterno mais fala
nenhum livro da Escritura aparece mais o Eterno falando em primeira pessoa do que o livro de Vaikra. É incrível. O livro de Vaikra contém os maiores princípios da Torá. Tanto amar ao Eterno sobre todas as coisas e principalmente para o ser humano, ao próximo como a si mesmo. Muita gente diz que ama o Eterno, mas se esquece que se ele não ama o próximo, na verdade ele não ama o Eterno. Porque não pode amar quem não vê e quem ele vê, ele não amar. Então, o livro de Vaikra traz todos esses detalhes. E tem algo muito importante no livro de Vaikra, que é justamente sobre a questão do pedido de perdão, da remissão dos pecados. Então, fala muito sobre os sacrifícios. Tudo muito simbólico que claramente podemos trazer para os nossos dias. Por exemplo, no capítulo 2, verso 13, está escrito o seguinte: tempere toda a sua oferta de grãos com sal. Não omita de sua oferta de grãos o sal da aliança com nosso Elohim. Ofereça, porém, o sal com todas as suas ofertas. Nunca omita. Omitir é esconder, né? Omitir é não citar, não tocar no assunto, não trazer à tona, esconder. Em todas as suas ofertas tem que ter o sal. No verso 11 e no verso 12 de Levítico, capítulo 2, aparecem duas coisas que não devem ter nas ofertas: o fermento e o mel. E abaixo, no verso 13, aparece uma coisa que jamais poderá faltar: o sal. E é chamado o sal da aliança. Melach Habrit, o sal da aliança. Melach Habrit, Melach Habrit, sal da aliança. O que significa esse sal? A Torá, a instrução do Eterno, que também é chamada de sal. Além de ser chamada de azeite puro, além de ser chamada de luz, além de ser chamada de verdade, de caminho, de aliança, muitas coisas. O sal, veja, a Torá é chamada de sal. Por quê? Porque dá gosto. É disso que Yeshua está falando. Dá o gosto. Marca o gosto, o sabor. Então, isso é algo simbólico. Sempre que nós formos nos arrepender dos nossos pecados, sem o sal da aliança, a oferta não vale de nada. Ou seja, o sacrifício de perdão não vale de nada. Por quê? Porque do que é que nós estamos nos arrependendo? Dos pecados. E o que é o pecado? O pecado é a transgressão da Torá. É quando transgredimos a Torá. Então, se estamos nos arrependendo de ter transgredido a Torá e não levamos em conta a Torá, porque o arrependimento é se arrepender do que fez de errado e se propor e se colocar de todo o coração a não transgredir mais, a andar no caminho. Se essa é a intenção do coração verdadeira, obviamente, seremos perdoados. Por quê? Porque nós temos a intenção, o desejo, a vontade de praticar, obedecer a partir de agora. E se não gerarmos frutos de arrependimento, é sinal que nós não nos arrependemos, não valeu de nada, não houve perdão. O Eterno diz claramente, e escreveu inclusive com a sua mão: eu demonstro graça aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos.
Então, a graça é derramada quando há amor e obediência. Que coisa bonita, né? Amor, mas também, o que é que demonstra o amor? A obediência. Frutos de arrependimento. Se eu me arrependo de ser mentiroso, eu vou demonstrar como esses frutos, falando a verdade o tempo inteiro. Não é continuar mentindo, porque aí eu não estou demonstrando frutos de arrependimento. Eu continuo fazendo as mesmas coisas. Tem que ter o sal. Não pode omitir o sal da oferta. Não pode omitir o sal quando nos apresentarmos ao Eterno, pedindo perdão a Ele. O sal tem que estar, ou quando entrarmos na presença dEle em oração para agradecê-lo, o sal da aliança tem que estar presente. O sal da aliança. Vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da... Ou seja, vocês, dentro de vocês, a Torá está viva. Vocês pensam que a Torá pertence apenas aos da capital, aos de Jerusalém, aos doutores da Torá, aos mestres da Torá, aqueles que têm quantidade enorme de estudos, E vocês acham que ela está longe de vocês? Eu digo a vocês, vocês são o sal da terra. A Torá, ela só é viva, ela realmente só tem eficácia se alguém praticá-la. Torá não tem eficácia se não houver a prática dela. Se ninguém na terra praticar a Torá, ela será simplesmente uma chama apagada, uma lâmpada queimada, uma menorá totalmente apagada, uma luz desligada, um sal sem sabor, que é pisado pelas pessoas porque não tem utilidade. Perdeu o poder de dar gosto às coisas. Por quê? Porque não foi praticada. Então, perceba essa ideia. Quando a gente fala, Yeshua é a palavra, Yeshua é a Torá. O que é que isso quer dizer? Que ele viveu a Torá. De todo o coração, de todo o ser. Então, na vida dele, a Torá se fez presente, real, foi uma chama, uma luz, um sal. A Torá foi viva, porque a Torá num livro existe no mundo inteiro, praticamente na casa de todo mundo. Mas ela só tem, realmente, ela só é Torá quando praticamos. O Eterno disse, a aliança que fiz, escrevendo em tábuas de pedra, nada adianta se não estiver nos vossos corações. Por isso, ele chama de Brit Hadashah, nova aliança, a Torá escrita nos corações. Irmeiahu, Jeremias, capítulo 31, do verso 30 ao 33. A nova aliança é a Torá escrita nos corações e a prática desses mandamentos. Então, a Torá apenas em papel, em tábuas, em papiro, não, até em voz, não adianta nada, gente, se não houver a prática. Yeshua está dizendo, não fiquem tristes, emudecidos, macumbúzios, circunspectos, melancólicos, jururu, tristes, abatidos.
estigmatizados, marginalizados, rejeitados. Vocês são felizes, vocês são o sal da terra. A Torá está dentro de vocês, pratiquem. E vocês vão dar sal, vão dar gosto à vida das pessoas. Perceba que ele está falando disso. O que ele está falando da Torá? Para outro adjetivo, além do sal, que eu mostrei aqui para vocês, além do sal, ele vai usar outro adjetivo que tem a ver justamente com a Torá. E é luz, é a luz. Veja, atem, mesma coisa do verso 13, o verso 14, atem, vocês, or haolam, vocês são a luz do mundo. Atem, or haolam, vocês são a luz do mundo. Ir Yoshevet, uma cidade, Yoshevet, assentada, se assenta, Shevet, Yoshevet, melhor dizendo, não Yoshevet, perdão, Yoshevet, Ir Yoshevet al-Hahar, uma cidade assentada sobre a montanha, Lotuchal lehissater, não pode se esconder. Uma cidade que está assentada sobre a montanha não pode se esconder, não tem como se esconder. Madelikim ner letito tachat ha-eifa, ki im el ha-menorah lehair lechol asher babait. Perceba, vocês ouviram algumas palavras, vocês ouviram algumas palavras conhecidas, entre elas Eifá, entre elas Menorá. Olha aqui, ó. Então vamos lá. E não se acende uma luz e coloca debaixo da vasilha, Eifá. Lembra o que é Eifá? Eifá é aquela vasilha que se levava para colher o maná, chamada Eifá, uma medida de secos, uma medida de grãos, de secos, uma vasilha. Então ele está dizendo, não se acende uma luz, um candeeiro, e coloca debaixo da vasilha, debaixo do eifá, tachat ha-eifá, debaixo do eifá, debaixo da vasilha. Que im el ha-menorá, mas sim sobre a menorá. Ha-menorá. Menorá, pessoal, aqui Yeshua não está falando da menorá, do Mishkan, do tabernáculo. Já expliquei muitas vezes isso. A palavra menorá quer dizer luminária. Luminária. Uma haste que reflete a luz. Uma haste, um poste que irá segurar a luz, irá refletir a luz. Ela não vai emitir luz, mas a lâmpada, alguma lâmpada vai estar, algum tipo de lâmpada vai estar nela e ela vai segurar essa lâmpada. É quem segura a lâmpada. Por exemplo, um poste de energia. Não tem uma lâmpada? Tem. Quem é que produz a luz? A lâmpada, não é o poste. O poste, ele segura a lâmpada. Ele é a haste, ele é a luminária. Então, ele é a menorá. Até hoje em Israel, chamado menorá. Menorat Laila, abajur. A menorá da noite, a haste da noite que fica no criado mudo. Menorat Laila, abajur. Yeshua está falando disso, de uma luminária, onde se colocava a luz na casa, onde se pendurava o candeeiro. Entenderam?
para iluminação a todos que estão na casa. Então, uma luz não pode ser abafada, não pode ser escondida. Volto e lembro a vocês do que está escrito lá na Torá: não omita o sal da aliança, não omita a luz. A Torá é luz, o mandamento é lâmpada. Está escrito: lâmpada para meus pés e luz para meu caminho é a tua Torá. Lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Por que lâmpada para os pés? Nas sandálias amarrava-se uma lâmpada para andar à noite e iluminando o caminho. O que é que precisava? O que é que as pessoas precisavam ver? Era justamente onde elas iam pisar quando estavam andando à noite. Então amarrava um pedaço, uma lamparina pequenininha de barro, onde se colocava ali azeite, embebecendo assim algum tipo de tecido, alguma coisa que pudesse queimar por algum tempo. E aí se podia andar por alguns minutos para fazer alguma coisa de urgência. As pessoas não costumavam fazer muita coisa à noite, só durante o dia. À noite as pessoas paravam para dormir, porque não havia o que fazer, não havia iluminação. Mas às vezes precisava fazer algum tipo de serviço urgente à noite, ou era alguma coisa que precisava fazer, tinha que ser à noite. Então se usava ou uma lamparina, ou se fosse para um tipo de viagem pelo caminho que usava-se também nos pés, como David cita esse lindo salmo. Perceba que está falando de Torá. Vamos continuar. Foto aí, que é a minha esposa, a lindíssima Priscila, aqui nessa linda cidade, praticamente toda de mármore. Você vê, os romanos fizeram. Esse é um dos anfiteatros mais bonitos que o Império Romano já fez. Essa é a cidade antiga de Beit Shean, local onde foi pregado o corpo Shaul Hamelech, do rei Shaul, após ele perder aquela batalha, e ele perder a sua vida junto com os seus filhos no Monte Gilboa. Os filisteus pegaram o corpo decapitado de Shaul e pregaram nos portões de Beit Shean, uma cidade muito pequena, mas que na época dos romanos, 60 anos antes da Era Comum, os romanos remodelaram toda essa cidade e fizeram a cidade padrão romana, com anfiteatro, com o Cardo, a rua principal dos romanos, a cidade com a sauna para mais de 500 pessoas. Onde você já viu uma sauna para mais de 500 pessoas? Beit Shean fica bem ao sul da Galileia, um lugar realmente, um parque que vale a pena se visitar e ver que não há dúvida alguma, os romanos dominaram as cidades de Israel, dominaram a terra de Israel por um período, e estão até hoje essas provas arqueológicas. Não é uma pedrinha, são cidades inteiras, né? São várias. Beit Shean é uma delas, em que você vê a presença romana maciça na terra de Israel. Então, quando você lê os escritos nazarenos, você pode ter certeza, os fatos narrados históricos são verdadeiros. Não queira também buscar dia e hora exato, mas que os fatos são verdadeiros, são. Mais do que são totalmente verdadeiros. Tudo que está relatado lá é verdade. Tudo é verdade. Obviamente que alguns fatos que aconteceram antes do escritor
Até é claro que as fontes, a coisa colocada algum tem seu real. É verdade. Pilatos, Tibérios, César, que são citados, são imperadores romanos. A presença deles é real na terra de Israel. São provas arqueológicas, aconteceram de fato. Então tem muita gente que fala muita bobagem por aí sobre os escritos nazarenos. O maior tesouro judeu já viu. Falo isso 1000 vezes, se for possível. Posso provar. 16. Vamos continuar, veja, observe, analise, que tudo que falamos até agora, tanto de sal como de luz, refere-se à Torá. É o que Yeshua está passando para eles. Pessoas marginalizadas, galileus, marginalizados pelos seus irmãos que moravam nas cercanias de Jerusalém, na capital, Jerusalém, que detinham um conhecimento muito mais apurado e se achavam melhores do que os da Galileia. Essa que é a grande realidade. Repito isso muitas vezes, porque essa é a tônica do primeiro século. Então você tem que ler, quando você lê os escritos nazarenos, você tem que ter isso em mente. Então, a rejeição a Yeshua, ela tem também esse lado dele ter vindo da Galileia, né? Dele ter vivido na Galileia, dele ter vivido toda a sua vida na Galileia. Então, há uma rejeição por aqueles que vêm da Galileia, naturalmente, né? Um preconceito imenso. Verso 16. Ko yaer orchem le'einei bnei ha'adam ve'ra'u ma'asechem hatovim ve'en avirem bashamayim ichabedu. Assim resplandeça as vossas luzes. Ko yaer orchem. Assim resplandeça vossas luzes. Le'einei bnei ha'adam, aos olhos de filhos do homem, do ser humano, aos olhos dos filhos, bnei ha'adam. Ele não usa aqui bnei ha'elohim, ele usa filhos do ser humano. Generalizando todas as pessoas da terra, não da terra de Israel, mas de todas as pessoas da Ha'adamá, de toda a terra, não da terra de Israel somente, não dos filhos de Israel, não dos descendentes de Jacob, mas de todo e qualquer ser humano que veio do pó da terra, todos. E vejam vossas boas obras, Maseirem Hatovim, ou seja, Masei, as produções, os feitos, as obras, Hatovim, as coisas boas, as boas obras boas, obras do bem, obras da Torá, as instruções do Eterno, os conselhos de Adonai. E o Pai de vocês que estás nos céus, e o Pai de vocês, Avirem Bashamai, que está nos céus, e Rabedu, glorifiquem. Porque glorifiquem vem da palavra kabed. Kaf, bed, bet e dalet. Kabed. Glória. Honra. Kabed. Kabed et avirá ve et imerá. Honre o teu pai e a tua mãe. Glorificarem, honrarem, né? Exaltarem. Então, através das boas obras, através da prática, e essa prática é o quê? É o gosto que se dá na comida, o sal em operação. O sal em operação, dando gosto à comida. Preservando para que não apodreça o alimento, ou seja, preservando
as boas práticas, as boas tradições. Desinflamando o que está inflamado, restaurando a ferida, restaurando o corte, a ferida, a doença. É a prática da Torá, pessoal. É através da prática que faz com que aqueles que estão ao nosso redor, seja quem for, qualquer um, filho do ser humano, qualquer um, possa ver, Raul, ver, observar a prática, não o que está falando, mas a prática. E diga, eu quero também isso. Que coisa maravilhosa. Realmente existe um ser criador. Existe um ser criador. Porque existem pessoas que o temem nessa terra. E o temem não através de palavras, que todo mundo está cansado de palavras, mas através de práticas, de atitudes. Verso 17. Veja que por isso que é bom estudar no contexto original e estudar também dentro de um contexto, pegando tudo que ele está falando, pegando o andamento do seu discurso, não uma palavra aqui, outra ali, outra lá, não. Leitura interpretada, lê tudo. Verso 17. Preste bem atenção. Al-Tarshevu ki bati lehafer hatorá. Não pensem que vim abolir a Torá. O Hanivim, ou os profetas. Não vim quebrar o caniço quebrado, nem apagar o pavio ardente. Yeshayahu, capítulo 42. Uma profecia sobre o Mashiach. Ele não quebrará o caniço quebrado, que é o símbolo da Torá, o caniço que se faz os papiros, os rolos, não quebrará o caniço que foi quebrado pelo próprio povo de Israel, e nem apagará o pavio ardente, que é o símbolo dos profetas. O pavio ardente, o símbolo dos profetas. Al-Tarshevu, não pensem que bati lehafer hatorá, que vinha abolir a Torá, o Hanivim, ou os profetas, lo lehafer, não vim para abolir, não para abolir, lo lehafer, não para abolir, bati, eu vim, eu cheguei, bati, eu cheguei, eu vim, eu entrei. Que im lemalot, mas para maalot. O que é isso? Malot. Malé é engrandecer, encher. Malot. Plenificá-los, plural. Que está falando da Torá e dos profetas. Para plenificá-los, exaltá-los, engrandecê-los, enchê-los. Enchê-los de... Quando a gente fala essa mesma palavra, malot, é plural de malé. El Melo Amim, o Eterno que é cheio de misericórdia. Le Malot, para enchê-los, para planificá-los. Então, Yeshua, ele é bem claro com aqueles que estão ouvindo. Olha, eu não estou trazendo para vocês aqui uma coisa diferente. Eu só estou falando de uma forma diferente. Eu estou tendo uma outra abrangência para vocês. Eu não estou tendo a mesma abrangência. Eu não estou tendo a mesma
abrangência, cheia de rejeição, cheia de hipocrisia, daqueles que olham para o lado de cá como se fôssemos animais irracionais, como se fôssemos Amhaaretz, como se para ser alguém tem que ter, como se para ser tem que ter. A Torá é para todos. Então não vim abolir a Torá, não vim não vim modificar a Torá, alterar a Torá, abolir a Torá, cancelar a Torá. Vocês não devem nem pensar nisso. Não pensem nisso. Não pensem dessa forma. Veja, ele fala para ele não diz, não falem isso que eu vim abolir a Torá. Ele fala nem para pensar. Ele coloca que nem em pensamento isso nem deve passar pela nossa cabeça. Olha só que coisa incrível. Você já pensou o Mashiach abolir a Torá? Então ele não é Mashiach. Ele está dizendo, isso não deve nem passar pela cabeça. E o pior é que além de passar pela cabeça das pessoas, passa pela língua e ainda ensinam a outras pessoas isso. É impressionante. Até hoje tem muitas pessoas que acreditam piamente que Yeshua veio para abolir a Torá. Que ele veio para abolir a Torá. Que absurdo. Não pensem nisso. Não pensem nisso. Não imaginem isso. Não imaginem. Isso não passe nem pelo pensamento de vocês. Isso não deve passar pela cabeça de vocês. Uma ideia tão absurda como essa. Veja só. Preste atenção. Baruch Hashem. Que coisa linda é ler as palavras de Yeshua, as palavras que ele falou realmente no hebraico. Que coisa maravilhosa. Diferente de você ler uma tradução, de você ler uma tradução da tradução da tradução. Como é bom. Isso é uma coisa fantástica, maravilhosa. E agradecemos muito ao Eterno por essa oportunidade. Porque eles, aí ele diz, vírgula, viu? Aqui tem uma vírgula. Não existe no hebraico, mas ele está falando, porque eles, ele não está falando porque eu, nem por você, por eles, porque eles. Aí ele dá uma pausa, Baruch Hashem, ele dá uma pausa, aí ele fala, amém. Gente, não é assim seja. Amém. São 3 palavras hebraicas. É um acrônimo. Elohim, Melech, Neman. Elohim é rei fiel. Eu aprendi isso primeira vez que eu fui para Israel e quando eu tive um contato que tenho até hoje, meu amigo, arqueólogo, escritor, guia turístico mais famoso de Israel, chamado Efraim Rushansky. Um beijo para você, Efraim, aonde você estiver. Beijo no coração. Sempre mantenho contato com ele quando posso. A gente sempre conversa. Ele me manda mensagem, eu mando mensagem para ele. A gente conversa bastante. Gosto demais. Toda a família dele. Me acolhe na casa dele quando eu vou. Leva para dentro da casa dele. A gente conversa bastante. Então, eu aprendi muito com o Efraim. Isso é uma coisa antiga, desde os tempos antigos. E ninguém usa mais do que Yeshua. Yeshua é registrado, é o que mais utiliza esse termo. E normalmente não é no final.
Ele só coloca no começo das frases, porque ele não está falando no sentido de assim seja, como muita gente pensa. Em todos os idiomas da Terra, amém é a mesma coisa, igual. Por que não muda de um idioma para o outro? Porque não é uma palavra. Não é uma palavra. Então não se traduz. Sempre se translitera, porque é um acrônimo. Elohim, Melech, Elohim, o Aleph, Melech, o Mem, e Nun, sufita, é o Nun de Neeman, Elohim, rei fiel. Elohim é rei. O está falando. Olha que lindo. Porque pois eles, Elohim é rei fiel. Elohim, Melech, Neeman, amém. E amém, gente, se você somar as letras, 1 mais 40 mais 50, dá 91. 91 é exatamente Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adonai, Yud, Re, Vav, Re, o Eterno. Bendito seja para sempre o seu nome. 1 mais 4, 5, mais 50, 55, mais 10, 65, mais 10, 75, mais 5, 80, mais 6, 86, mais 5, 91. Ou seja, o mesmo valor numérico dessas três letrinhas. Elohim é rei fiel, é Adonai, o eterno. 91, 90 são equivalentes. Hashem. Então, quando fala amém, estão se referindo a quem? Ao eterno, todo-poderoso, o rei de todo o universo. Ele é rei fiel, não importa a situação. Por isso disse Yeshua, todo aquele que disser amém aqui na terra terá o mérito e poderá dizer amém no mundo vindouro. Kol Misheone amém. Leolam Hazé, Zorre Veone amém, Leolam Rabá. Baruch Hashem, que coisa linda. Que coisa maravilhosa, que lindo. Amém. Anohi Magid Lachem. Eu afirmo para vocês. Asher Hashamayim Veharetz. Asher, Ad Asher Hashamayim Veharetz. Até que os céus e a terra passem. Asher, Ad, até. Asher Hashamayim, até que os céus, Veharetz e a terra, e Avorum passem. Lota Avor não passará. Lota Avor não passará. Até que os céus e a terra passem. Olha, ele está falando isso com toda a autoridade e com toda a força possível. Ele utiliza até a palavra amém. Ele está dizendo, ele é rei fiel. Não vai passar nenhum Yud. Yud. Tá vendo aqui? Yud. Essa letrinha aqui, ó. Então, opa. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa aqui. Essa letrinha menorzinha a letra, mas a que mais aparece na escritura. Nem um Yud Achat. Yud Achat. Nem um Yud. Min HaTorah. Da Torá. Af Lokotz. Echad. Ad Kim Kulam Yakomu. Que coisa linda, incrível! Ninguém traduz dessa forma. Tiveram que fazer malabarismos. Porque é impossível adulterar uma coisa dessa. É mais clara que a luz do dia. Qualquer Bíblia que você pegar vai dizer a mesma coisa. Mas é claro, eles não colocam a tradução correta, porque essa tradução não tem dúvida alguma. Porque as pessoas são tão venenosas em relação à Torá,
que ficam buscando uma brechinha para dizer, não, a Torá já não tem mais aplicação. Pô, não precisaria Yeshua falar mais nada, porque ele já disse que não veio abolir a Torá, mas planificar, que nem devemos pensar nisso. Depois ele fala que os céus e a terra não passarão. Os céus e a terra. Até que os céus e a terra passem, terminem. Não passará nem um iud, nem um traço, nem um único traço. E agora, para não deixar dúvida, porque a pessoa pode dizer, mas o céu e a terra, ele queria dizer que a terra se modificou, era o milênio que tinha que passar, aí passou o milênio. O povo inventa todo tipo de coisa, né? Mas aí ele traz uma coisa aqui que é interminável. Vamos lá. Ad ki kulam yakumu, até que todos se levantem. O que é isso aqui, Yakumu? Se levantar dos mortos, com Hametim, levantar-se dos mortos, ressurreição. Desculpe, eu estou empolgado, mas é porque eu amo essas palavras de Yeshua, gente. Quem ensinou a Torá dessa forma é de indignar, é de deixar a gente indignado. As mentiras propagadas do 4º século até os dias de hoje. Pessoas sem escrúpulo nenhum, sem dignidade nenhuma, mentindo, usando a história de Yeshua, usando a sua história, a sua linda história que nunca ninguém jamais apagará, criando religiões, doutrinas mentirosas, que pelo fato, claro, de não quererem abrir mão das suas práticas pagãs, pelo fato de não quererem abrir mão das suas práticas milenares, porque a Torá, quando se abraça a Torá, se você quer abraçar a Torá, você tem que abrir mão da idolatria, abrir mão das doutrinas, abrir mão de tudo. Tudo que você sempre acreditou. Só tem uma Torá. Não tem uma, não tem 2, 3, 4, 10, 20, 50 para cada povo diferente. É uma só para todo mundo. Então você tem que abrir mão, tem que renunciar, tem que mudar. Se você é idólatra, você abandona a idolatria. Se você adorava o Deus Sol, agora você não vai mais fazer isso. Se você cultuava o Deus Sol no domingo, o dia que o Eterno determina é o Shabat. Então é tudo diferente. Então só tem uma forma. A Torá bate de frente completamente com todas essas doutrinas pagãs. Então só tem uma maneira: dizer que a Torá foi abolida. E colocaram palavras na boca de Yeshua que ele nunca falou. Criaram um outro personagem roubando a história do Mashiach. E fizeram o mundo inteiro acreditar nisso. E pior, impediram ao longo desses milênios muitos judeus de sequer ouvirem o que vocês estão ouvindo agora. Porque quando um judeu para e lê isso aqui, ele fala, isso não tem nada a ver com o que eu ouvi minha vida toda. Eu tinha um preconceito total, completo, sobre esse personagem, a ponto de não considerarem nem como se fosse do próprio povo de Israel. Sempre foi considerado como algo como um porco na alimentação kasher, totalmente afastado. Por quê? Porque ele veio abolir a Torá. Esse é o ensino. Esse é o ensino.
Veja, é uma coisa completamente diferente. E quando você consegue mostrar isso, e um judeu lê isso aqui, ele fala, estamos falando de outra pessoa. Porque a garra que ele fala da Torá, o zelo que ele fala sobre a Torá e sobre os profetas, mais ainda sobre a Torá, porque aqui no verso 18 ele só fala da Torá. Só no 17 que ele usa também a expressão profetas. Ele dá mais ênfase em relação à Torá. Não passará nenhum iude, nenhum traço, até que todos se levantem, até que haja ressurreição. Todos. Ele não está falando só dos servos de Adonai. Ele está falando kulam, todos. Kulam. Vocês conhecem essa palavra. Né? Shalom le kulam. Shalom para todos. Todos. Até. Até que todos Iacomu se levantem. Essa é a palavra para ressurreição. Não existe uma palavra ressurreição. O que é ressurreição em hebraico? Se levantar. Kum hametim, levantar-se dos mortos. Ressurreição. Então Yeshua está falando, nem um iude, nem um traço da Torá passará, até que todos se levantem dos mortos. Porque quando houver a ressurreição dos mortos, não tem mais nenhuma, não terá mais, no sentido prático, nenhuma utilidade os mandamentos da Torá. Explica isso, por favor, não estou entendendo. Vou explicar. Quando a Torá diz amar o próximo como a si mesmo, na ressurreição dos mortos, isso não vai ter mais serventia, porque não vai ter como se aplicar mais isso. Porque a ressurreição de todos é justamente para o julgamento. Então, no julgamento, a pessoa não pode dizer, falar, a partir de agora eu vou amar todos como a mim mesmo. Agora não tem mais jeito. Como também aquele que viveu a verdade o tempo inteiro, também não corre perigo nenhum nesse momento. Porque tudo já foi resolvido até o último momento que a pessoa respirou. O que passou, passou. É como uma prova que você faz. Sabe, você faz uma prova, tem o tempo, acabou o tempo. Quando todos entregaram, mesmo que o resultado não saia naquela hora, mesmo que saia 30 dias depois, mas não há mais nada o que se possa fazer. Não tem mais, mesmo que você descubra que você errou todas as questões, eu errei tudo, agora eu já sei como é que faz. Você já sabe a verdade, já sabe como fazer, mas não tem o que fazer, por quê? Porque já foi entregue, a prova já acabou, já não tem mais jeito. Graças ao Eterno. Baruch Hashem. Agradecemos ao nosso Mashiach por essa certeza, por essa convicção, por essa autoridade. Ninguém falou de Torá como ele, ninguém jamais falou de Torá como ele. Ninguém. Com esse zelo, ninguém. Com essa plenitude, ninguém. Um judeu, quando lê isso aqui, sem preconceito, não, sem preconceito, faça de conta que é uma obra qualquer. Leia aí, leia. Quem escreveu? Não importa quem escreveu, leia apenas. Ele lê, ele diz. Aí eu falo, você sabe quem falou isso? Quem? Yeshua. Yeshua? Yeshu? Anatsiri? O Nazareno? Quem? 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 Who? Ele? Ele mesmo. Baruch Hashem. Aniloma a mim. Eu não acredito. Eu não acredito que foi ele que fez isso. Que falou isso. Não acredito. Pois é, mas foi ele. Mas é totalmente diferente do que as religiões ensinam por aí. Não pensem, nem pensem sequer
ensina. Somente, mas aqui notar a palavra, tá vendo? Adonai e o nome do Eterno. Somando tudo. 1 mais 4, mais 50, mais 10, mais 10, mais 5, mais 6, mais 5. 91. É incrível. E a palavra Aleph, Mem e Nun. Elohim, Melech, Neeman. Elohim é rei, fiel. Também dá 91. 1 mais 40, mais 50. 91. Então, olha essa foto aqui, nesse lugar maravilhoso. Esqueça o personagem da foto aqui. Foque mais nesse ribeiro aqui, que foi justamente o lugar onde Gidon e os 300 que foram selecionados, Gideão, e foram selecionados 300 quando eles beberam nesse ribeiro aí. Que lugar maravilhoso, viu? Vale a pena você visitar quando você for a Israel. Quando você for a Israel conosco, com certeza você vai. Vou te levar para esse lugar incrível. Bom. Preste bem atenção, porque tem a ver com esse assunto que estamos vendo nessa noite. Lachem kol ha-mefir achat mitzvot ketanot. Ele ve'hora kazot la-anashim nikle ikrae bemalchut hashamayim ve'haose otan. ומלמד לעשותם נכבד יקרא במלכות השמיים. Portanto, todos os desobedientes de um dos mandamentos menores, olha só, mitzvot ketonot, mandamentos menores. Quem são eles? Os hukim, os mandamentos sem explicação. Regulamentos. E ainda assim, ensinarem, ele já sabia disso, tá vendo? Para outras pessoas serão desconsiderados. Kazut lashim, nikle e kare. Não serão chamados, ao pé da letra, não serão chamados, como uma chamada que se faz numa lista. Por quê? Porque o nome vai estar arriscado. Por isso que não vai ser chamado, ou não vai ser considerado. Aonde? No Malchut Hashamayim, no reino dos céus, no mundo vindouro. O reino que descerá do céu para a terra, como já vimos na primeira aula. E se praticarem eles, e se praticarem eles, Ve'aose-otan, isso também não tem, viu? Isso também não tem nas traduções bíblicas, que absurdo. Ve'aose-otan, porque na tradução bíblica só fala isso. Aí daqueles que desobedecerem os menores mandamentos e ainda ensinarem a outras pessoas. Só fala isso. Mas essa parte aqui não traduziram, não sei por quê. Ve'aose-otam, e se praticarem eles, ou seja, os mandamentos, o melamed, e ensinarem lá a sotam para outros praticarem, nirbad e kare bemalhut hashamayim. Se vocês praticarem eles, os menores mandamentos, até os menores mandamentos, e ensinarem para os outros praticarem, para o Hashem, que coisa linda. Aprendi tudo isso com Yeshua. Serão chamados. Aqui não será chamado, será desconsiderado. Vocês que praticarem e ensinarem, primeiro tem que praticar, depois ensinar, entendeu? Entendeu o ensino de Yeshua aqui? Ve'aose, e se praticarem, se fizerem, otan, eles, e se praticarem eles, aí depois vem o melamed, e ensinar, lomed, ensinar, anilomed, eu estou aprendendo, anilomed, eu aprendo.
O melamed, ensinar, lá a sotan, para praticar, ensinar outras pessoas para praticarem, vocês serão considerados, vocês serão queridos e considerados, ou seja, chamados no reino dos céus, no Malhut HaShamayim, no reino dos céus, no mundo vindouro. Eu afirmo, Va'ani Omer Lachem, eu afirmo para vocês, Im lo tigdal tzedekatchem mitdekat ha-sofrim veha-pirushim lo tavou lemalhut ha-shamayim. Eu afirmo para vocês, se não for maior vossa justiça, do que a justiça dos escribas e fariseus, não entrarão no mundo vindouro, ou seja, Malhut HaShamayim, no reino dos céus. Reino que descerá para a terra, como está descrito nos profetas e no livro de Revelação, capítulo 21. Se você não assistiu o primeiro vídeo, assista, para você entender o que significa esse termo, muito utilizado no primeiro século, e somente Matitiarro, Mateus, que usa 32 vezes Malhut HaShamayim. Nenhum mais na escritura utiliza esse termo, só ele. Marcos não utiliza e Yohanan, João, também não utiliza. Para a gente finalizar, o verso 21 vai ficar para a próxima, o próximo, número 4, não é isso? Já estamos no 4, no 3, terminou o 3 agora, número 4. Quero finalizar agradecendo a todos vocês que estiveram conosco nessa noite. Perdoe a nossa emoção em alguns momentos, a nossa agitação, emoção, porque é um assunto que realmente ferve dentro de mim, sabe? Que é muita injustiça ao longo de muitos anos. É muita injustiça, algo que é muito claro, algo que é muito, muito, muito claro, como uma luz do dia, mas que ensinaram completamente o contrário, porque colocaram na cabeça o seguinte: as pessoas não estudam, as pessoas não leem, elas não sabem. Por muito tempo, por muito e muito tempo, era proibido examinar as escrituras, porque ficou tudo em latim, né? Então, as nações, as pessoas não sabiam o que é que tinham ali, elas acreditavam no que os líderes ensinavam. O que os líderes falavam valia mais do que o que estava escrito. Ponto final. E isso é verdade para muitos até hoje. O que vale é o que o líder ensina. O que está escrito não importa. Não jogue fora uma vida eterna inteira por falta de conhecimento, porque o conhecimento está aberto para todos como uma corrente de águas. Um beijo para vocês. No amor do nosso Mashiach Yeshua. Shalom. Laila Tov, uma boa noite a todos. Fiquem com essa imagem maravilhosa, lindíssima, da nascente do Iardém, do Jordão, e essa música que vocês gostam muito do Salmo 22, verso 5 e verso 6. Um beijo, shalom para todos. Shalom lekulam. Baruch Hashem. Abençoado seja o Eterno.
Thank you.